Fala, Santistaiada! Tudo bem com vocês? Tá no ar mais um O Jornalista Santista, o canal composto por amor e ódio em relação ao Santos Futebol Clube, o maior time da terra. E o assunto de hoje não poderia ser outro senão o retorno de Neymar. O príncipe da Vila Belmiro está de volta. Também a vitória sobre o São Paulo em plena Vila Belmiro por 3-1, naquele que se configurou como talvez o melhor final de semana, pelo menos dos últimos anos, na vida do torcedor santista. Sem mais delongas, vamos então para os assuntos de hoje, que finalmente temos uma segunda-feira em paz. Não só nos arredores da Vila Belmiro, mas nas casas de todos os santistas, nos empregos, nos trabalhos, nas empresas onde tem santistas no Brasil e no mundo. A paz. Finalmente chegou a nossa hora de comemorar, de ficar tranquilos, de iniciar uma semana bem. Afinal de contas, foi sim uma festa estonteante. Foi uma festa ah, gigantesca que o Santos promoveu para o Neymar e não poderia ser diferente. É o retorno de um dos maiores ídolos de nossa história, um jogador extra classe, diferente, um craque que há bastante tempo a gente não vê no futebol brasileiro, um craque que tem tudo para retomar o seu posto de melhor e maior jogador, pelo menos nos últimos 15 anos do Brasil, que tem nacionalidade brasileira. E ele vai fazer isso no clube que ele ama. E no clube que o ama também. Uma torcida que é apaixonada por ele. Uma torcida que vai ter paciência com ele, que vai demonstrar carinho para com ele. Uma torcida que demonstrou já um pouquinho dessa idolatria na sexta-feira à noite. Aliás, na sexta-feira, desde as 16 horas, que foi quando começou ali toda a programação do retorno de Neymar, da apresentação de Neymar oficialmente como novo jogador do Santos, e que se estendeu noite adentro. Foi algo único no futebol brasileiro. E aí que me perdoem aqueles que não são santistas. Aliás, tem muitos que não são, que estão felizes com esse retorno, que acompanharam do início ao fim essa festa maravilhosa que foi transmitida por vários canais aí no YouTube, que foi acompanhada de perto pela Santos TV. Uma festa que entrou para os anais da história do futebol brasileiro. Tem muita gente feliz com esse retorno, mas não tem torcida mais feliz do que a do Santos Futebol Clube. Pelo menos não desde sexta-feira. Desde sexta-feira, o torcedor santista vem a ser a pessoa, o grupo, a multidão mais feliz em solo brasileiro. Não tem pra ninguém. Nós estamos sendo elevados a outro patamar. Neymar, ele promove isso. Um jogador que foi projetado ao mundo pelo Santos Futebol Clube e que, com demonstração de amor, de eterno carinho, retorna para colocar o Santos de novo no lugar de onde jamais ele deveria ter saído, que é no topo, na primeira prateleira do futebol nacional, entre os clubes mais falados do mundo, disputando títulos, brigando nas cabeças. É isso que Neymar vai proporcionar ao Santos. 6 meses ou não, não importa. O efeito Neymar já pode ser sentido, não só na Vila Belmiro, mas como eu já disse, em qualquer lugar onde tem um santista. Em qualquer lugar onde tem um apaixonado por esse clube tão grandioso. E que vem sendo, como eu já coloquei em outros vídeos, bastante maltratado nos últimos anos. Eu coloquei recentemente que vínhamos sendo maltratados desde 2020, desde que perdemos aquela final da Libertadores para o Palmeiras.
Mas a gente voltar um pouquinho mais atrás na história, vamos ver que já tem longos anos que o Santos vem sendo maltratado. O nosso último título, tirando esse da Série B, que pouquíssimos comemoraram, eu mesmo não comemorei. O último título grande do Santos foi o Paulistão de 2016. Lá se vão quase 9 anos da última conquista peixeira. E Neymar, ele traz essa esperança de títulos. Ganharemos títulos com Neymar? Eu não sei. Só sei que a esperança ela aumenta em muito. As chances, elas aumentam em muito com Neymar em campo. Seja bem-vindo, príncipe. E que você seja feliz. O meu desejo é que você não permaneça aqui somente 5 ou 6 meses. Mas que você fique por aqui pelo menos até a Copa do Mundo de 2026. E que você entre nessa disputa buscando o Hexa para o Brasil. Para de uma vez por todas marcar o seu nome na história do futebol brasileiro. Tanto com a camisa alvinegra do Peixe, quanto com a camisa amarelinha da seleção brasileira. E parece que o efeito Neymar já surtiu efeito pelos lados da Vila Belmiro. Isso porque no clássico contra o São Paulo, no dia seguinte à apresentação de Neymar, o Santos entrou em campo e enfiou 3 no São Paulo. De virada, Santos 3, São Paulo 1, diante de uma torcida que estava enlouquecida pelo retorno de Neymar e que estava sedenta por uma vitória em clássico, sedenta por um jogo bem jogado pelo Santos Futebol Clube. E tudo isso aconteceu nesse final de semana. E um dos responsáveis por isso, Neymar, claro, mas esse aí que tá na tela, Guilherme. Como o Guilherme está jogando bem. Como ele tem se mostrado um cara que assume a responsabilidade. Um cara que vai pra cima quando o time precisa. Um jogador que chama o jogo para si e resolve. Quase sempre resolve. Dos 3 gols marcados pelo Peixe, 2 foram dele. E um gol extremamente histórico. Não é à toa que na foto está fazendo aí o 13. O primeiro gol que abriu caminho para a vitória santista foi o gol de número 13.000 de nossa história. A exemplo de Neymar, que já marcou sua história, né? Seu nome, melhor dizendo, na história do Santos Futebol Clube e que agora reforça isso, o seu retorno endossa o seu status de ídolo, de um dos maiores jogadores da história do Santos Futebol Clube. Guilherme segue os mesmos passos. Claro, a diferença técnica entre ambos é abissal, mas veja só, Guilherme foi o nosso melhor jogador na temporada passada. Com altos e baixos, tudo bem, assim como o time todo teve, mas ele foi o melhor jogador do Santos na temporada 2024. E nesse ano, ele começa da mesma forma. Em 6 jogos, 7 gols. Como eu já disse, um deles, o gol de número 13.000. Marcando assim o seu nome na história do Santos Futebol Clube. E não foi um jogo qualquer. Foi contra o São Paulo, um dos maiores rivais da história do Peixe. Um gol histórico, um gol importante. Um gol que deu confiança para o time, porque o primeiro tempo não foi bom. O Santos jogou mal a primeira etapa. Talvez ruim eu tenha exagerado, mas no máximo foi razoável. O Santos não jogou bem. Eu me irritei um bocado. Nossa, um monte no primeiro tempo. O time mal chegou no gol defendido pelo Rafael. Reveja o primeiro tempo. Talvez o ótimo segundo tempo tenha apagado da nossa memória o que foram os primeiros 45 minutos da equipe. Não foram bons. Claro que tem a questão do gramado, claro que tem a questão da pressão. O Santos vinha de 3 derrotas consecutivas. Dia seguinte à apresentação de Neymar. Então uma derrota ou um empate seria considerado um fiasco diante dessa situação, diante desse pano de fundo. Tem uma enorme pressão aí. Nos primeiros minutos, o Caixinha é expulso, então aumenta a agonia. O São Paulo sai na frente, numa ótima jogada do Caleri pra cima do Luan Pérez. Aliás, Luan Pérez nesse começo de temporada, meu Deus do céu, hein? Muito mal.
precisa melhorar. Precisa melhorar e muito. E é urgente, porque a defesa vem se mostrando o setor mais frágil do Santos nesse começo de temporada. Mas enfim, boa jogada do Calleri, rolou pro Lucas, que girou em cima do Vinícius Lira e abriu o placar. E aí a tensão aumenta demais. Aí a confiança, que já não era tão grande, ela vai abaixo, ela desaba. Só que aí no lance despretensioso, bola na área por meio de um lateral, casquinha de Tiquinho Soares, cabeçada de Guilherme, defesa de Rafael, chute cruzado de bom tempo, gol 13.000 do Santos por meio dos pés do Guilherme. Gol de empate, e aí tudo muda. E aí vem o intervalo e chega o segundo tempo. E aí o Santos se transforma. É uma metamorfose. O Santos foi completamente outro. Estamos tratando aqui dos 45 minutos mais bem jogados pelo Santos na atual temporada. O Santos foi um assombro no segundo tempo. Dominou o São Paulo completamente. Não deu chances para o quadrado mágico, não deu chances para ninguém que estava vestindo o uniforme tricolor. O Santos foi ótimo, foi quase perfeito em todas as tomadas de decisão. Muito bem mesmo. Soteldo cresceu, o próprio Guilherme melhorou, Tiquinho Soares, que partida maravilhosa. Que jogador é o Tiquinho Soares, vai ajudar demais o Santos Futebol Clube. Temos um camisa 9, torcedor santista. Finalmente temos um camisa 9 digno de vestir essa camisa, que já foi de grandes jogadores. O segundo tempo o Santos dominou, fez o segundo, fez o terceiro, um dos gols desse aí que tá na tela, Gabriel Bom Tempo. Aliás, ele e o Vinícius Lira, e depois o Kevson, que entrou no lugar do Vinícius, jogaram muito bem. 3 ótimas apostas aí que podem render bem ao Santos. Não só dentro de campo, mas daqui a pouco aí numa futura venda, quem sabe. Muito bem mesmo os meninos, com personalidade, indo pra cima, encarando o jogo de frente com a seriedade que precisava, já que era um clássico. O segundo tempo não tenho o que dizer, o Santos foi muito bem. Depois de fazer os 2 gols, claro, tirou ali o Soteldo, colocou o Schmidt, o time recuou um pouco, faz parte, segurou, mas não sofreu muito também. O Santos sai desse final de semana, sai dessa rodada do Paulistão, desse clássico contra o São Paulo, após a apresentação de Neymar, com um saldo muito positivo. Muito positivo. E com a confiança lá no alto. Cadê minha mão aqui, ó? Lá no alto. E podemos sim projetar melhores dias para o Santos Futebol Clube. Daqui a pouco temos aí no elenco Zé Rafael, Gabriel Veron. E diretoria precisa contratar mais. Precisa dar mais opções ao Pedro Caixinha. Precisa dar suporte aí para o homem trabalhar. Provavelmente já nessa quarta-feira, com Neymar em campo, e aí o brilho já vai ser outro. A motivação já vai ser outra. E aí o ímpeto já vai ser outro. E aí, torcedor santista, podemos sim, ainda nesse primeiro semestre, ao contrário do que eu disse vídeos atrás, voltar a sorrir. Ter mais motivos para sorrir. Neymar voltou e parece que o bom futebol também voltou ao Clube de Vila Belmiro. É isso. Like no vídeo se você ficou até aqui, compartilhe, comente e até a próxima, se Deus assim permitir, com o Santos onde e como ele estiver.